Queridos irmãos e irmãs, nós já estamos celebrando o 28º domingo do tempo comum, continuando a nossa caminhada geográfica e espiritual pelo Evangelho de São Marcos e aprendendo de Jesus alguns ensinamentos para entrarmos no reino de Deus. Hoje nós estamos meditando um trecho do capítulo 10 de São Marcos. A essa altura do Evangelho de São Marcos, Jesus já estava caminhando para Jerusalém. Jesus já estava caminhando para o lugar onde teria o seu destino final, a sua paixão, a sua crucificação, sinal da nossa salvação. E o Evangelho de hoje diz que Jesus, caminhando para Jerusalém com os seus apóstolos, e à medida que Jesus ia caminhando, ele ia ensinando os seus apóstolos, nessa caminhada, num determinado trecho, alguém vem correndo até Jesus e faz uma pergunta que o inquietava. Esse que foi até Jesus, nós identificamos como o jovem rico. São Marcos diz, no evangelho dele, que alguém veio correndo e depois diz que ele era rico. E nós identificamos como sendo um jovem rico. Então, esse jovem, essa pessoa, vai correndo até Jesus e se ele estava correndo, certamente o que ele desejava perguntar a Jesus era algo que o inquietava, era algo que o incomodava. Tanto o incomodava que ele foi correndo até Jesus. E ele pergunta: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? O que devo fazer para me unir aos justos e reinar com Deus na eternidade? E Jesus diz a ele: olha, observa os mandamentos. E Jesus fala os mandamentos que se referem ao próximo. Não prejudique ninguém, não cometas adultério, não roubes, honra teu pai e tua mãe. E aí esse homem diz, esse jovem diz: olha, isso eu tenho observado desde a minha juventude. E aí Jesus então vai para um segundo passo. Diz a ele que ele precisa abrir mão dos seus bens, abrir mão das suas riquezas, ser desapegado para entrar no reino de Deus. Gente, o problema não é ter bens materiais. O problema não é ter dinheiro. O problema não é ter uma boa casa. O problema não é ter um bom carro. O problema não é ter um planejamento financeiro. Isso não é o problema. Pelo contrário, até seria bom que todos nós tivéssemos essas condições. Porque aqui nessa vida, o dinheiro é necessário. Os bens são necessários. Ninguém vive sem dinheiro. Você se alimenta sem dinheiro? Você se veste sem dinheiro? Você mantém a sua casa, a sua família sem o dinheiro? Não. Então, o dinheiro, nessa vida, ele é justo, ele é bom, ele é necessário. O problema é quando nós não sabemos lidar com o dinheiro e com os bens materiais. O problema começa quando o dinheiro começa a ser um Deus na minha vida. Quando o dinheiro passa a ser a medida de todas as coisas. Aí começa o problema. Para aquele jovem, por mais que ele obedecesse os mandamentos, e era uma coisa necessária, é necessário obedecer os mandamentos para entrar no reino de Deus, o que faltava para aquele jovem? Desapego. Ele tinha bens materiais, ele tinha dinheiro, e por que ele foi embora triste? Porque ele era muito rico. Então, como ele tinha muitas coisas, era difícil a ele ser desapegado, abrir mão daquilo que ele tinha. Então nós podemos pensar que os mandamentos são o primeiro patamar para entrarmos no reino dos céus. Obedecer os mandamentos da lei de Deus, obedecer aquilo que Deus nos pede, é necessário para entrarmos no céu. É necessário para entrarmos na eternidade. E um segundo patamar, um segundo passo, é sermos desapegados. Desapegados daquilo que nós temos, porque é para essa vida, desapegados daquilo que nós possuímos e desapegado de nós mesmos. Às vezes podemos ser desapegados dos bens materiais, do dinheiro, sabemos usá-lo, mas não somos desapegados de nós mesmos. Não somos desapegados do nosso orgulho, não somos desapegados da nossa vaidade, não somos desapegados daquilo que está no nosso raciocínio, que muitas vezes não é a vontade de Deus. Não somos desapegados das coisas que nós criamos na nossa vida.
Precisamos ser desapegados dos bens materiais e também daquilo que nós somos e que está errado, daquilo que nós trazemos dentro de nós e que é um empecilho para entrarmos no reino de Deus. E Jesus usa uma imagem que até hoje, depois de 2000 anos, é uma imagem que continua sendo debatida. Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que nós entrarmos no reino de Deus. Primeiro ele fala os ricos, depois ele fala, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que entrar no reino de Deus. Padre, o que é essa imagem da agulha e do camelo? Eu vou falar 3 interpretações que eu já li, já estudei sobre isso. A primeira interpretação, alguns autores dizem que Jesus estava usando uma figura de linguagem chamada hipérbole. O que é hipérbole? É um exagero. Nós usamos muito isso no dia a dia. Por exemplo, a gente fala assim, nossa, eu fiquei esperando a pessoa 500 horas. Você não fica esperando 500 horas. 500 horas seria, sei lá quantos dias, né? Ah, eu passei aqui 1000 vezes aqui. Isso é um exagero, você não faz... É difícil passar 1000 vezes no mesmo lugar, né? Então, alguns autores dizem que ao falar do camelo e da agulha, Jesus estaria usando uma figura de linguagem. Estava usando uma forma exagerada de dizer sobre a dificuldade de entrar no reino de Deus. É uma primeira interpretação. Uma segunda interpretação é que alguns autores dizem que Jesus estava sendo literal. Então, ele estava realmente dizendo que é mais fácil um camelo, imagina o tamanho do camelo, passar pelo buraco de uma agulha de costura, do que nós entrarmos no reino de Deus. Alguns autores defendem que foi uma interpretação literal, que foi literalmente aquilo que Jesus havia dito. E tem uma terceira interpretação, que essa me parece mais interessante, mas é uma discussão, é uma interpretação que veio de Santo Ambrósio e depois Santo Tomás de Aquino reafirmou. Em Jerusalém, até hoje se tem isso, mas é uma coisa que é discutida. Em Jerusalém, as portas principais da cidade, elas são enormes, elas são muito grandes. Mas dentro dessa porta maior, existe uma porta menor que é chamada o buraco da agulha. E quando, já na época de Jesus, quando ia chegando a noite na cidade de Jerusalém, as portas maiores eram fechadas, trancadas, e só se passava por essa porta menor, que era chamada buraco da agulha. Se os viajantes chegassem à noite e quisessem entrar na cidade com os camelos, o que tinha que se fazer? Tinha que se tirar a bagagem do camelo. O camelo não passaria pelo buraco da agulha, por essa porta menor, se ele estivesse com a bagagem. Então era necessário que o camelo se despojasse daquilo que ele carregava. E aí alguns autores dizem, Santo Ambrósio, Santo Tomás de Aquino, que Jesus usou essa imagem. Para nós entrarmos no reino de Deus, para passarmos pelo buraco da agulha, precisamos nos despojar. Seja como for, gente, a questão é que Jesus está dizendo que para Deus a nossa salvação não é impossível. A salvação, em primeiro lugar, é um dom, é uma graça de Deus. Não é simplesmente cumprir a lei pela lei. Não é simplesmente cumprir os mandamentos. É importante, é o primeiro passo. Mas a salvação é dom de Deus. Não é o meu esforço pessoal, não é aquilo que eu faço, não é contando somente com as minhas forças que eu serei salvo. Eu serei salvo, nós seremos salvos pela graça, pela misericórdia e por um dom de Deus. A primeira leitura do livro da sabedoria é um elogio à sabedoria. O autor está dizendo que ele rezou e pediu a prudência. E foi dada também a ele a sabedoria. O que é ter sabedoria? O que é ser sábio? Ter sabedoria, ser sábio, é ter o discernimento entre o bem e o mal. É ter o discernimento de tomar as decisões corretas, tomar as iniciativas corretas, iluminados por Deus, iluminados pelo Espírito Santo. E essa primeira leitura de hoje nos faz lembrar de um episódio que está no primeiro livro dos Reis. Vocês se lembram daquele episódio que Salomão, quando Deus se comunicou a ele num sonho,
Deus disse que ele poderia pedir qualquer coisa. Vocês lembram o que Salomão pediu? Salomão era filho do rei Davi, estava no trono de Jerusalém, estava governando o povo de Israel. Ele foi até a cidade de Gabaum para oferecer um sacrifício, e aí ele adormeceu. E Deus se comunicou a Salomão por meio de um sonho. Deus apareceu a Salomão e disse: Salomão, pede-me o que eu devo te dar. Salomão poderia ter pedido qualquer coisa. Ele poderia ter pedido vida longa, ele poderia ter pedido muitas mulheres, como era o costume da época, ele poderia ter pedido um reinado longo, ele poderia ter pedido muitas riquezas. Salomão disse a Deus: Senhor, tu sabes que eu não passo de um jovem, que não sei governar. Dê-me sabedoria para governar o teu povo, para discernir entre o bem e o mal. Esse pedido de Salomão agradou a Deus. Deus concedeu a Salomão sabedoria e concedeu ainda aquilo que Salomão não havia pedido. Deus depois disse a Salomão: eu te darei riquezas, eu te darei um reinado longo, e ninguém reinará no trono de Israel como meu servo Salomão. Olha o pedido que Salomão fez. Se nós nos colocarmos diante de Deus e pedirmos a Deus sabedoria, a sabedoria que vem do Espírito Santo, nós evitaremos muitos problemas na nossa vida. Nós podemos ter boas iniciativas, podemos pensar bem, podemos até examinar as situações, é importante, mas nada se compara à sabedoria que Deus nos concede por meio do Espírito Santo. Já viram quantas decisões erradas nós tomamos porque usamos somente o nosso raciocínio? Já perceberam quantas decisões precipitadas nós tomamos porque nós agimos no impulso? Eu estou falando de mim também. Então nós precisamos pedir a Deus como Salomão pediu: Senhor, dá-me sabedoria para governar a minha vida, para discernir entre o bem e o mal. E se nós pedirmos sabedoria, se aquele jovem, depois ele pediu sabedoria, ele saberia muito bem discernir entre o bem e entre o mal. Ele saberia muito bem ter o discernimento para agir com os seus bens materiais. Queridos irmãos e irmãs, vamos agradecer a Deus por essa Eucaristia, vamos agradecer a Deus que nos concede essa palavra maravilhosa, que nos oferece o seu Filho no sacrifício do altar, no corpo e no sangue, pão e vinho consagrados, e vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria. Vamos pedir a Deus que nos dê o discernimento que vem do seu Espírito para discernirmos entre o bem e o mal e para sabermos governar a nossa vida, sabermos lidar com os bens materiais, obedecermos os mandamentos e entrarmos no reino dos céus.